Que reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o currículo acadêmico do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, traz um curso de pós-graduação que não é confirmado pela Universidade de La Coruña, na Espanha. No currículo publicado pelo site do Tribunal Regional Federal, consta que Marques concluiu a pós-graduação em Contratación Pública pela Universidade de La Coruña. A instituição, porém, informou que não oferece nenhuma pós-graduação deste curso. Ainda segundo a universidade, o desembargador participou como ouvinte apenas de um curso de 4 dias entre 1 e 5 de setembro de 2014. Já uma reportagem da revista Cruzoé informa que a dissertação de mestrado apresentada pelo desembargador à Universidade Autônoma de Lisboa tem trechos inteiros copiados de artigos publicados na internet por um advogado. O plágio em questão é Torinho Leal, integrante da bancada de advocacia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Ainda segundo a reportagem, a dissertação até repete um erro de português, o que evidencia uma cópia, um copia e cola, né? Ctrl-C, Ctrl-V, a partir dos textos de Torinho Leal. Em entrevista ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, o senador Randolph Rodrigues acredita que o erro identificado no currículo do desembargador Cássio Nunes Marques não deve comprometer a indicação feita por Jair Bolsonaro. No entanto, na visão de Rodrigues, a situação não é considerada grave. Para ele, apenas um caso de falsidade ideológica poderia comprometer os pré-requisitos necessários para ocupar o cargo no Supremo Tribunal Federal. Thaís Oyama, essa fala do senador Randolph Rodrigues não leva em consideração esse plágio que acabou de sair agora à tarde, né? Exatamente, foi agora à tarde que saiu isso, o senador não estava a par disso. Mas primeiro deixo dar o meu boa tarde ao especialíssimo Thales Faria, que não me ouviu quando eu o saudei. Então, boa tarde, Thales, bem-vindo. Boa tarde, Thaís. Saudade. Quando você vem a Brasília? Logo mais, também estou com saudade. Nunca pensei que fosse ter saudade de aeroporto, e agora estou. Mas, voltando, eu acho que essa matéria, essa reportagem da Cruzoé, a que acusa o desembargador de cópia, de plágio, ela joga uma pá de cal no nome do desembargador, ou pelo menos deveria jogar, né? E eu já digo por quê. Essa história de a Universidade Espanhola negar a existência do pós-doutorado, a meu ver, não é mesmo tão grave, né? Porque, primeiro, essa história aí de pós-doutorado é uma coisa que só existe aqui, é uma invenção do bacharelismo brasileiro. Não existe, como a gente sabe, esse título pós-doutor. O que ocorre com muita frequência é que as pessoas que já têm doutorado, elas fazem um curso qualquer na Europa, lá, muitas vezes pago, e daí elas dizem que elas têm um pós-doutorado. Mas esse título, como título, não existe. Existe o título de mestre e existe o título de doutor, mas não existe o título de pós-doutor. Então, aí, isso é contornável, né? O desembargador pode dizer que se tratou de um erro, uma questão cultural, aí, de uma questão semântica, e daí não é tão grave assim. Mas, isso ele pode dizer porque até agora o único currículo que veio à luz foi esse currículo aí, digamos assim, mais uma biografia, na verdade, apresentada pelo TRF. Até agora não se viu um currículo que a gente possa chamar de oficial, ou seja, um currículo pelo qual o desembargador responda e tenha responsabilidade. Porque, como se trata de um currículo apresentado pelo TRF, normalmente isso é feito pela assessoria do tribunal com base em informações disponibilizadas ou pesquisadas sobre o ministro, né? Então, não tem um currículo que ele fala, eu assino aqui embaixo. Esse currículo não veio à luz e isso é mais um motivo para que o desembargador se desencumba aí desse pequeno incômodo de que fala a Universidade Espanhola. Mas essa reportagem da entrevista da revista Cruzoé, que está muito bem calçada, até onde eu li, é diferente, né? Porque daí a gente já sai desse terreno das falhas curriculares e vai para outro terreno. O que a reportagem diz
deixa pouca margem para que a gente duvide que houve um copia e cola, como disse o Paulo aí no trabalho de dissertação do desembargador. Tem trechos inteiros, muito compridos, que são exatamente iguais aos trechos de um trabalho desse advogado Saul Tourinho, que também é do Piauí, assim como o desembargador, né? E mais que isso, tem mais que isso. Não só tem trechos idênticos ao do Saul Tourinho, como a revista notou que lá nesse texto que está disponibilizado na internet, o texto que se refere supostamente à dissertação do desembargador Cássio Marques, esse texto está assinado por um outro autor, que se identifica como Saul. E o nome do suposto inspirador do texto é o Saul Tourinho. Ou seja, em outras palavras, é muito provável, ou isso indica, que o advogado Saul Tourinho é, na verdade, o pai da criança. Ou seja, o autor da dissertação que o ministro apresenta como se fosse dele. Então, retomando o começo, por que eu acho que o desembargador já era? Porque, como sabemos, são bem poucos os requisitos para alguém ser aceito como um candidato a ministro do STF. São 3 só. Ele precisa ter até 65 anos, no máximo 65 anos, ele precisa ter notório saber jurídico e ele precisa ter reputação ilibada. Então, se ficar provado que o desembargador Cássio Marques cometeu plágio, ou pior ainda, cometeu falsidade ideológica, aí não se poderá dizer dele que tem reputação ilibada. Muito bem. Josias, o gato subiu no telhado na indicação com esse plágio ou não? Mais do que isso, né? Porque as novidades que surgem em torno do desembargador complicam a vida também dos senadores, né? Porque ao votar a indicação de Cássio Marques, os 81 senadores não vão decidir apenas se o escolhido do presidente Bolsonaro tem condições de ocupar uma poltrona no Supremo Tribunal Federal. Os senadores estão prestes a emitir um juízo de valor sobre o próprio Senado Federal. O risco de autodesmoralização é grande, é muito grande. Não bastasse a aparência de acordo antirrepublicano que envolve a seleção do substituto do Celso de Mello, surgiram essas inconsistências curriculares do desembargador. O doutor Cássio anotou no currículo que é pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, na Itália. A escola italiana esclarece que o candidato assistiu ali a um ciclo de palestras apenas, nada a ver com pós-doutorado ou qualquer coisa parecida. O Cássio Marques escreveu que dispõe também de um postgrado em contratação pública obtido na Universidade de La Coruña, na Espanha. Aí vem a escola espanhola e informa que ele não fez senão um curso de extensão ali de 4 ou 5 dias. Como se tudo isso fosse pouco, aí a revista Cruzoé informa que a dissertação de mestrado que o desembargador apresentou à Universidade Autônoma de Lisboa tem um cheiro de plágio, traz trechos copiados de textos de um advogado, esse advogado chamado Saul Tourinho Leal. Reproduziu-se até erro de português do texto original. Não há dúvida quanto à cópia, falta agora verificar se o caso é de plágio ou de terceirização da elaboração da tese do suposto mestre, o que se configuraria como uma falsidade ideológica. A essa altura, criticar o presidente Bolsonaro pela escolha se tornou algo inútil. Os objetivos do presidente já estão muito claros. Ele esclareceu na transmissão ao vivo que fez na semana passada, embora dispusesse ali, segundo ele, de uns 10 bons currículos, ele preferiu selecionar alguém que já tomou muita tubaína com ele. Então, o currículo tubaína se revela uma peça que coloca em dúvida a ilibada reputação do seu autor, que é um requisito constitucional para a ascensão ao Supremo. A imagem do Senado já está no buraco. Ao sabatinar e votar a indicação do Cássio Marques, os senadores vão decidir se querem sair da cova ou se preferem jogar terra em cima. Muito bem. Thales, uma pergunta para te fazer. O que você acha que vai acontecer? Opção A, o presidente da República vai trocar o nome. Opção B, o Senado vai rejeitar o desembargador Cássio. Olha, eu torço que uma das duas opções aconteça. E temo que nenhuma das duas aconteça.
Temo por quê? Porque esse desembargador vinha satisfazendo a vários setores do Senado. A turma que é contra a Lava Jato, a turma do governo, os bolsonaristas, estava satisfazendo todo mundo, a oposição. Ele estava sendo uma escolha quase consensual ali. Agora, descobrem essas coisas dele. Eu não sei se terá peso suficiente, se o Senado vai ter, como diz o Josias, né, vai ter a consciência de que está sendo posto em xeque, ou se o Senado vai dizer, não, vamos manter ele lá porque ele é o nosso homem. O Centrão, ele foi um cara indicado pelo Centrão, pelo presidente do PP, não é? O Ciro Nogueira, é um homem amigo dele e que está com toda a força junto ao presidente nesse momento. O PP e o Centrão estão garantindo ao presidente Bolsonaro que não vai haver problema nenhum com Flávio Bolsonaro, com os filhos, com impeachment, com nada disso. Então, eu temo que essa turma, às vezes, ela, desculpe a expressão, é cara de pau. Chega lá e diga, ó, não, deixa, vamos passar o trator. Outra coisa, outra possibilidade seria o próprio Bolsonaro dizer, não vou colocar essa questão, não vou impor esse constrangimento ao Senado. Né? Poderia fazer isso. Mas eu também não sei se, estando tudo acertadinho, se o Bolsonaro vai querer voltar atrás. Eu fico em dúvida, eu te confesso que estou em dúvida se essa história, de fato, será suficiente para mudar. Eu me senti, como naquele filme, eu não sei se vocês assistiram, O Dia da Marmota. A pessoa acorda no mesmo dia de comemoração da tal marmota lá nos Estados Unidos, em que tudo se repete. Nós estamos vendo a repetição do caso do Decotelli. Quer dizer, o cara tem um currículo que é falso, cursos que são falsos e plágio das coisas que escreveu. Isso, no Ministério da Educação, era grave, muito grave. Agora, no Supremo, eu não sei nem... É um absurdo dos absurdos. É como eu estou vendo a situação. Muito bem. Thaís Oyama pedindo a palavra. Eu só queria complementar a respeito do que disseram os colegas aí sobre o trabalho dos senadores. Só uma comparação com os Estados Unidos, que até é covarde, porque os critérios são tão diferentes aqui que essa comparação sempre fica parecendo um pouco ridícula. Mas lá nos Estados Unidos, os senadores, eles têm que ler tudo. Os senadores que vão sabatinar o candidato ao ministro do Supremo, que já foi intensivamente investigado por órgãos de segurança, de inteligência do Executivo, esses senadores, eles têm acesso a todos os trabalhos, até escolares que esse candidato produziu ao longo da vida. Tudo, mestrado, dissertação e trabalhos escolares que ele escreveu lá quando era um jovem, um adolescente, tudo eles têm acesso. Então, como é que os senadores aqui, os nossos senadores que irão sabatinar esse candidato, vão trabalhar com base em documentos, se é que eles vão se dar o trabalho de ler, né? Porque isso aqui não é obrigatório. Mas digamos que algum senador queira se dar ao trabalho de ler o que escreveu, o que pensa o candidato ao posto do ex-ministro Celso de Mello. Então, ele vai trabalhar com base em documentos cuja autenticidade estão postas sob dúvida. Não faz nenhum sentido isso, né? Afinal de contas, trata-se de alguém que não vai ficar de hoje para amanhã, nem 1 ano, nem 2 anos. São quase 3 décadas. É um nome que vai ser aprovado para fazer parte do corpo da mais alta corte do país por quase 3 décadas. Isso exige algum cuidado, né? Perfeito. Josias, ouvi uma expressão hoje que eu lembrei de você. Esse é o decotelismo cultural. De fato, é o decotelismo cultural. Aliás, o Thales fez bem em lembrar o Decotelli, porque isso mostra como o presidente da República está a pé em matéria de serviço de informação. Né? Isso não poderia acontecer nunca. Ou, se o presidente estava bem informado, aí mesmo que o despautério é ainda maior. Mas se presume que o presidente não soubesse disso aqui que nós estamos comentando, né? Da inconsistência curricular do ministro. Né? Pela segunda vez, tivemos recentemente o caso do ministro Decotelli, que o currículo se dissolveu em poucas horas,
e o presidente teve que recuar da nomeação era o quarto ministro o terceiro ministro da Educação, teve que indicar um quarto. Agora vem esse caso, quer dizer, o presidente não poderia indicar, se soubesse previamente dessa inconsistência, um candidato tão precário, né, com um currículo tão precário, sustentado aí em informações que são muito fluidas. A gente está aqui usando de eufemismos, né, mas se formos falar a sério, o currículo do desembargador é mentiroso. É mentiroso, e a coisa do plágio apenas agrava isso. Quer dizer, e você ter a sensação de que um presidente da República, o presidente do Brasil, realiza uma indicação como essa, sem que os serviços de informação do governo tenham se inteirado da rigidez ou da rigidez do currículo do indicado, é muito triste, né? Saber que o presidente está tão mal assessorado. Já queria ouvir seu comentário. É importante a gente destacar quem é o responsável pela checagem dessas informações no governo, né? Acho que é isso que o cidadão brasileiro deve estar se perguntando nesse momento. Hoje quem é o responsável pelo serviço de inteligência do governo é o general Heleno, né? Que é o ministro-chefe do departamento da Secretaria de Assuntos Institucionais. Enfim, é responsável pela segurança e pela inteligência do governo. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está subordinada ao general Heleno. Perfeito. Vai lá, Thales. Pois é. O general Heleno é da GSI, né? Que chama, né? Gabinete, isso. Isso, Gabinete de Segurança Institucional. Era para ser uma figura... eu me lembro que antes de assumir, a gente falava no general Heleno como sendo uma figura a mais sensata dentro ali daquele grupo, e, na verdade, ele também se mostrou meio deslocado ao longo do período. O que ocorreu aí, o Josias estava falando da questão da investigação, que não houve investigação. O problema é o seguinte, eles não têm quadros. Os quadros deles são muito ruins, muito ruins. O que eles tinham de preparado antes de assumir, era um homem preparado, era um economista, tal, era o Weintraub. Era o ministro, foi um dos piores ministros da educação da história. A gente pode dizer que o Decotelli foi um excelente ministro diante do Weintraub e desse aí, que está também mostrando problemas sérios, né? Então, eles não têm equipe. Ele vai procurar, a cada hora que ele for pegar uma pessoa do grupo, é uma pessoa do centrão, ou é um translocado. E é o que ocorreu nesse momento.